Este é o código 001. Ativador do despertar espiritual. Respira. A abundância começa no lugar onde sua alma acorda. Há momentos em que o espírito adormece, não por escolha, mas por cansaço. Desejos ficam guardados, sonhos são silenciados, e a vida parece estagnar como águas paradas que perderam o brilho. Você sente dentro do peito uma saudade de si mesmo, uma sede antiga, profunda, que nenhuma palavra conseguiu nomear. Essa sede é seu espírito pedindo luz. Sua alma quer voltar a respirar. Assim como o cervo busca água viva, seu espírito busca movimento, busca fluxo, busca caminho aberto, busca vida de novo. A estagnação não é quem você é apenas o que tentou te prender. E Deus entra exatamente aí, onde você não alcança, onde a força humana não chega, onde a alma pensa: eu parei. Sente. Algo dentro de você está se movendo. Há um despertar suave, quase imperceptível, mas real. Uma brisa que toca o peito, uma luz que começa a se acender devagar. É o começo, é o retorno da vida. É o fluxo sendo reaberto. Quando o espírito acorda, os caminhos respiram. Quando a alma levanta, as portas cedem. Quando a luz toca o interior, a prosperidade encontra passagem. Inhala, essa é a primeira onda de luz. Você não precisa forçar nada. Não precisa correr. Não precisa provar, apenas desperte. A energia da abundância não nasce do esforço. Ela nasce do alinhamento. E este código é o realinhamento do seu coração com o fluxo do divino. A alma que estava desanimada agora levanta os olhos. O espírito que estava calado agora suspira a vida. A luz que estava apagada agora reacende seu primeiro brilho. Código 001 em processo. O despertar começou. Deixe sua alma abrir os olhos. Perceba, algo dentro de você está voltando a andar. Algo perdido está retornando. Algo travado está cedendo. Seu espírito volta a pulsar. Sua esperança respira de novo. Sua luz interna começa a encontrar o caminho. Este é o portal, o primeiro a
porta pela qual tudo que é bom começa a chegar. Fique. Não fuja deste despertar. Agora que a luz despertou, é hora de limpar o que impedia você de avançar. O próximo código remove as sombras antigas. A purificação começa no código 002. Deixe Deus abrir espaço para um novo. Este é o código 002. Ativador de purificação profunda. Respira. Algo dentro de você está prestes a ser liberado. As sombras antigas, escondidas em lugares que você jamais nomeou. Culpas antigas, feridas antigas, palavras que ficaram presas na memória, ecoando baixinho, mas empurrando você para baixo por anos. E você achava que era fraqueza, que era destino, que era apenas assim. Mas não era. Sente. A luz começou a tocar o que estava escondido. Existem pesos que não são materiais. Pesam na mente, pesam no peito, pesam nos passos. E por causa deles, seus caminhos ficaram fechados. Sua energia estagnou. Sua prosperidade parou de fluir. Hoje isso começa a se desfazer. Hoje a luz entra onde ninguém via. Inala. A luz está descendo. Expira. O que era sombra começa a se soltar. Deus conhece tudo o que você tentou esquecer. Ele vê cada fragmento de dor, cada lembrança que ainda arde, cada culpa que você carregava sem entender. E Ele não te acusa. Ele te limpa. Ele não te condena. Ele te renova. Ele não aponta falhas. Ele acende luz. A luz toca. A luz limpa. A luz atravessa. Quando a luz divina entra, as sombras não lutam, elas cedem. Quando a luz toca memórias antigas, velhas dores se desfazem como cinzas ao vento. Quando a luz penetra culpas silenciosas, elas se dissolvem como névoa diante do sol. O código 002 age no lugar onde sua prosperidade travou, no fundo da alma, na parte invisível, na
na parte que ninguém entende, na parte onde você mesmo não sabia como tocar. Purificação ativa, luz em expansão. Perceba, seu peito está mais leve, seus pensamentos mais limpos, seu espírito mais solto. É como água correndo depois de anos represada. É como vento entrando num quarto fechado por muito tempo. É como amanhecer depois de uma noite sem fim. Deus está limpando aquilo que te bloqueava há anos. O que te prendia se quebra. O que te diminuía se dissolve. O que te atrasava se retira. As sombras internas não têm mais onde se esconder. Deixa a luz terminar o processo. Ela sabe exatamente onde tocar. Agora respira fundo. A luz te atravessa. A luz te cobre. A luz te restaura. E com isso, algo se abre dentro de você. Um canal. Um fluxo. Um caminho. Você começa a sentir que pode avançar, que pode prosperar, que pode caminhar livre. Porque dentro de você, a luz fez morada. Código 002 concluindo. Purificação completa. A luz abriu espaço para o novo. Agora que as sombras caíram, seu coração precisa aprender a respirar de novo. A cura emocional profunda te aguarda no próximo código. Avance. Nada mais te prende. Este é o código 003. Ativador do coração restaurado. Respira. Tua alma está sendo costurada por dentro. Há dores que ninguém viu, feridas que você carregou em silêncio, partes de você que se quebraram bem no meio do caminho. E mesmo assim, você continuou caminhando. Mesmo sem ar, mesmo sem clareza, mesmo com o peito pesando como pedra molhada. Eu sei, você só queria respirar de novo. Há sentimentos que colapsam o espírito, lembranças que puxam para trás. Vozes antigas que dizem: você não vai conseguir. Mas agora, neste instante, algo começa a abrir espaço dentro de você.
É como se o céu se inclinasse devagar, tocando as partes que desmoronaram, recolhendo os pedaços que você achou que tinha perdido para sempre. Sinta, o ar está voltando. O Salmo 34 desperta as fibras do peito. Onde havia tristeza, nasce calor. Onde havia medo, surge luz suave. Onde havia desânimo, o sopro novo se move. Porque Deus conhece a dor dos que choram escondido. Ele conhece o desespero dos que continuam, mesmo sem ter mais forças. Ele conhece a quebra interna que ninguém percebeu. E é nessas partes invisíveis que Ele toca agora. Respira. O peito está sendo restaurado. Quando o coração volta a acreditar, os caminhos começam a se mover. Quando a emoção ferida é tratada, a estagnação se desfaz. Quando a alma volta a respirar, a prosperidade encontra passagem. É um retorno ao fôlego, ao brilho, à confiança, ao passo firme. É como se o espírito exalasse cinzas antigas e inspirasse luz pela primeira vez em anos. Código 003 em processo. O coração está levantando. A esperança voltou a pulsar. Permita que esse código te alinhe por dentro. Permita que Deus retire o gosto amargo do passado. Permita que o peito volte a sentir aquele calor silencioso que anuncia que algo sagrado está nascendo. Porque quando o coração acredita, as portas respondem. E quando o peito respira, o caminho se abre. Fica. Ainda há luz descendo. Agora que o coração voltou a respirar, é hora de curar o que estava quebrado em camadas profundas. O próximo código restaura o espírito partido e te prepara para receber força que você nunca teve antes. Este es el código 004, ativador de restauração interior profunda. Respira. Algo quebrado dentro de você
começará a se levantar. Há dores que ninguém viu, feridas que você mesmo tentou esquecer, partes de você que ficaram pelo caminho. Quando a vida exigiu mais do que você tinha para dar, a rachadura dentro da alma que não fazem barulho, mas drenam sua força, gota por gota, dia após dia. E talvez você nem perceba, mas a prosperidade não flui quando o espírito está cansado demais para acreditar. Sinta, algo escondido está sendo tocado. Deus olha para o lugar que perdeu o brilho, para o ponto onde você se partiu, para a área do seu peito onde a esperança ficou frágil. E ali, justamente ali, Ele coloca as mãos. É uma restauração silenciosa, mas poderosa, uma reconstrução da alma, feita de dentro para fora, como um sopro que une o que estava em pedaços. A restauração começou. Deixa acontecer. O Espírito toca memórias que doem, limpa marcas antigas, fecha feridas internas que você carregava como peso, como sombra, como nó. E quando Ele cura, não devolve você ao que era, Ele leva você ao que seria se nunca tivesse sido ferido. Essa é a verdadeira restauração. Não voltar ao início, mas voltar à força que você perdeu. Respira. O que estava quebrado está se reerguendo. A vida volta a entrar, o peito volta a expandir, o espírito volta a acender, e com cada parte restaurada, um caminho novo começa a se abrir. Porque quando o espírito se levanta, seus passos também se levantam. Quando sua alma se recompõe, seus caminhos se realinham. E quando a força retorna, a abundância volta a fluir. Código 004 em processo. A restauração está reconstruindo o que
você sente, o peso diminui, a luz entra, a vida se reorganiza. O que antes parecia impossível, agora parece possível. O que antes paralisava, agora perde força. O que antes machucava, agora cicatriza. Fique, ainda não terminou. Agora que sua força voltou, é hora de aprender a caminhar de novo. o próximo código acende a coragem e a firmeza dos seus passos. Siga, a jornada ainda está se abrindo diante de você. Este é o código 005, ativador de força que nasce do silêncio. Respira. Algo dentro de você está prestes a se levantar. Há momentos em que a alma não grita, apenas cala. E é nesse silêncio estranho, nesse espaço sem respostas, que a estagnação tenta criar raízes. Caminhos que antes eram claros ficam turvos. Portas que deveriam se abrir permanecem fechadas. O peito tenta avançar, mas os pés permanecem presos ao chão. Ouça, o silêncio não é ausência, é preparação. Quando o espírito se sente travado, não é porque acabou a força, é porque a força está sendo recolhida. É como o momento antes da alvorada, quando tudo parece quieto demais, escuro demais, lento demais. Mas até a aurora começa com silêncio. Até a montanha começa imóvel. Até o milagre começa invisível. Sinta, A força está acendendo dentro de você. Deus vê o lugar onde você parou, vê a dor que você não disse, a frustração que engoliu, a sensação de que nada mudou. Apesar de todo o esforço. E é justamente ali, nesse ponto de estagnação, que ele coloca a mão. não para te empurrar, mas para te erguer. A força espiritual não desce como um raio, ela surge como um sopro, como uma brasa pequena,
como algo que você quase não percebe. E então cresce, e então desperta, e então se levanta dentro do peito com uma coragem que não é sua, é dele. A estagnação está rachando. A alma que estava parada começa a inclinar-se para frente. O espírito que estava cansado começa a se mover. A mente que estava confusa começa a enxergar. E aquilo que parecia fechado, inacessível, impossível, começa a ceder. Porque a força que Deus acende não abre portas por fora, abre caminhos por dentro. E quando o caminho abre dentro, nada fica fechado fora. Código 005 em processo. Movimento ativado. A estagnação perdeu o domínio. Agora respira fundo. Sinta seu peito se expandindo. Sinta seu espírito voltando a pulsar. Sinta seus passos renascendo. A força verdadeira não é a que grita, é a que levanta, é a que move, é a que rompe, é a que tira você do mesmo lugar e te conduz para a luz que te espera. O próximo código revelará o caminho. Agora que a força despertou, o caminho começará a se revelar. A luz de Deus vai mostrar onde pisar e o que deixar para trás. Prepare-se, o código de direção divina está chegando. Este é o código 006, ativador da direção divina. Respira. Deus está prestes a te mostrar o caminho. Há momentos em que o peito pesa, não por dor, mas por indecisão. O coração quer avançar, mas não sabe para onde. A mente pede respostas, mas só encontra silêncio. E é justamente nesse silêncio que Deus começa a falar. Ouça. A voz que guia vem suave. Existem encruzilhadas internas que ninguém vê, mas Ele vê. Rotas que você não escolheu, sombras que você não queria, medos que escondiam as respostas que sua alma buscava. Mas agora Ele se inclina, Ele aproxima sua luz. Ele toca um mapa escondido dentro do seu espírito. Respira.
A direção está vindo. A voz de Deus não grita, ela não pressiona, ela não confunde, ela calma, atrai, ilumina. É como um fio de luz aparecendo entre duas montanhas, indicando a passagem secreta que sempre esteve ali, mas que só o coração desperto consegue ver. E você está despertando a pressão que pesava, as dúvidas que paralisavam, as perguntas que você repetia em noites silenciosas. Ele escutou todas. Sinta, ele está aproximando o caminho. Quando Deus mostra a direção, não é para te apressar, é para te alinhar, é para te colocar no ponto exato, onde a prosperidade toca seus pés, sem que você precise correr atrás dela. Porque os caminhos de Deus não são atalhos, são trilhas precisas. Ele te mostra onde pisar, onde não pisar, onde parar, onde avançar. E quando sua luz toca o solo, até o que antes era impossível se torna passagem. Código 0006 em processo. A rota está sendo revelada. A voz divina começa a ordenar seu mundo interno. A mente clareia, o peito abre, os passos se alinham. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que sabe para onde ir. Não porque encontrou o caminho sozinho, mas porque ele te levou pela mão. Permaneça, você está entrando na rota certa. Agora que Deus te mostrou por onde andar, Ele vai te cercar com proteção em cada passo. Nenhuma sombra tocará o caminho que Ele iluminou. Avance, o escudo invisível está se preparando. Este é o código 007, ativador de proteção profunda. Respira. A sombra que te seguia perde força agora. Há caminhos que você não avançava, não porque lhe faltava força, mas porque algo vinha contra você. Invisível, silencioso, desgastante. Ataques que vinham pelo cansaço, pessoas que drenavam sua energia, invejas que você nem imaginava, palavras que pesavam no seu peito como se fossem correntes antigas. Sinta, o cerco espiritual está sendo quebrado.
Há batalhas que você nunca viu, mas que tentavam te parar por dentro. Há forças que tentaram apagar sua confiança, roubar sua paz e fechar portas que já eram suas. Mas agora algo maior se levanta ao seu redor. É como um círculo de luz, um escudo que não se vê, mas se sente. Um campo que envolve seu corpo, seu caminho, seus passos. Ele está te cercando. Nada oculto terá poder sobre você. A proteção divina começa no invisível. É ali que tudo muda. É ali que a inveja perde a direção. É ali que a maldade se confunde. É ali que o ataque se desfaz no ar, antes mesmo de te tocar. Você não caminha sozinho. Há anjos que guardam suas rotas. Há luz que cobre sua mente. Há mãos que afastam riscos sem você perceber. Respira. O escudo está firme. Nenhuma sombra atravessa. O que antes atrasava, agora perde acesso. O que te bloqueava, agora não encontra mais você. O que te sugava, agora se desfaz como fumaça. Você avança. Mesmo que lentamente, você avança. E cada passo que dá, uma camada de proteção se fortalece. É como caminhar dentro de uma luz viva que se move com você e fecha cada brecha deixada pela dor. Código 007 em processo. Escudo ativado. Seu caminho está seguro. Agora você consegue respirar sem medo, pensar sem peso, seguir sem se preocupar com ataques súbitos. Seu espírito se ergue, sua paz se dobra ao seu redor como um manto. E pela primeira vez em muito tempo, você sente liberdade real. Liberdade de caminhar. Liberdade de prosperar. Liberdade de ser você, sem medo de quem te observa nas sombras. Fique aqui. A proteção abriu espaço para algo maior. Agora que nenhum ataque pode te tocar, é hora de ativar a paz que prospera. O código 008 desce como um manto sobre o peito e te prepara para a abundância que flui sem resistência.
Este é o código 008. Ativador de paz, profunda expansão. Respira. A prosperidade só entra onde o peito descansa. Há um silêncio que não machuca, um silêncio que cura, um silêncio que limpa o que estava pesado e abre o espaço onde Deus pode mover o que estava travado. O coração inquieto fecha portas, a mente ansiosa bloqueia caminhos. O espírito agitado não ouve direção. Mas quando a paz desce, quando ela repousa sobre o peito como um manto suave, os caminhos começam a se mover. Sinta a inquietação está perdendo espaço. A prosperidade não nasce da pressa, ela nasce do descanso, do lugar interno onde você para de lutar sozinho e deixa Deus organizar o que você nunca conseguiu. A paz é o estado espiritual onde milagres encontram morada. É a frequência onde a abundância reconhece seu nome. É o terreno onde sementes antigas finalmente brotam. Respira, o manto já está descendo. Deus cobre seu peito com tranquilidade, acalma seus pensamentos, silencia memórias que gritavam dentro de você. A paz começa como um sopro, depois se torna um rio, então um espaço aberto por dentro, onde nada impede a luz de passar. E quando a paz ocupa sua alma, o medo perde voz, a escassez perde força, e o que antes travava seus caminhos se dissolve como neblina diante do sol. Código 008 em processo. A paz está destravando o que estava preso. Sinta seu peito abrindo, Sinto o ar entrando sem dor. sinta a vida se organizando dentro de você. A verdadeira prosperidade começa aqui. No silêncio que não pesa, na calma que não cansa, na fé que repousa, porque sabe que Deus está fazendo. Fica. A paz ainda está descendo. O manto cobre sua alma inteira, e ao tocar seu espírito, ele destrava portas invisíveis. Rompe bloqueios antigos e chama a abundância pelo nome. A paz é a chave secreta. A paz abre o terreno, a paz prepara o caminho. E agora, você está pronto para a chave final. Agora que há espaço, o fluxo pode chegar. O próximo código carrega a chave que abre caminhos e possibilidades. Não pare aqui. A prosperidade já começou a se mover em sua direção.
Este é o código 009, ativador da chave espiritual. Respira. Algo começa a se abrir ao seu redor. Há momentos em que o caminho parece estreito, como se cada passo encontrasse um muro, como se a vida inteira estivesse dizendo não. Mas há uma chave que não se perde, uma chave que sempre existiu dentro de você, uma chave que Deus soprou em silêncio no dia em que te chamou pelo nome. Essa chave não gira portas de madeira, ela gira portas da alma. Ela destrava a oportunidade, ela reacende confiança, ela acende luz onde antes só havia poeira e cansaço. Sinta. A chave está começando a se mover. O pastor que nunca abandona te conduz hoje por um vale diferente. Não o vale da sombra, mas o vale da abertura. Ele anda à sua frente, quebrando espinhos, tirando pedras, silenciando vozes que tentaram te limitar. Ele unge sua cabeça com óleo, não para te decorar, mas para te preparar, para que você reconheça portas que antes você nem via. Observa, algo ao seu redor está cedendo. A chave começa a girar quando o coração volta a confiar. A chave se acende quando a alma aceita ser guiada. A chave abre quando você entende que não caminha sozinho. E de repente, o que era bloqueio vira estrada, o que era porta fechada vira acesso iluminado, o que era medo vira impulso de fé. Há um sopro divino sobre você, abrindo caminhos invisíveis, conectando eventos, desdobrando oportunidades que você não imaginava mais alcançar. Código 009 em processo, portas respondendo. A chave está ativa. Prepare-se, nada do que foi travado permanece assim. O fluir retorna, a provisão encontra você. A direção se revela, a prosperidade que parecia distante começa a caminhar na sua direção. Porque quando o pastor guia, a mesa se arruma no meio do caos. O cálice transborda sem esforço, e o bem e a misericórdia perseguem você. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu abrir o caminho. Fique. Você está a um passo da elevação final. Caminhos se abriram, mas algo ainda maior está vindo.
Agora que você tem a chave, é hora de subir. O último código acende luzes que você nunca viu. A elevação final te aguarda. Não interrompa a sequência. Este é o código 010. Ativador de elevação e luz interior. Respira. Você está entrando no portal final. Há momentos em que o espírito não quer apenas continuar. Ele quer ascender. Há instantes em que a alma começa a olhar para cima, como se algo chamasse de uma altura onde você nunca esteve. É assim quando Deus decide te elevar. A visão se expande, o peito se abre, a consciência desperta e uma luz começa a subir do fundo do seu ser. Sinta, algo está se acendendo dentro de você. A voz de Deus te chama para fora dos vales antigos, para longe dos medos antigos, para além dos limites que você carregava sem perceber. Ele te chama para caminhar em um nível onde as sombras já não mandam, onde as culpas já não pesam, onde a escassez já não fala. É a terra dos que levantam os olhos, dos que entendem o movimento da luz, dos que caminham guiados por algo maior do que eles. Respira. A luz está subindo, você está sendo elevado. O salmo 12:1 se cumpre em você. Eleva os olhos para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. E quando você olha para cima, tudo muda. O caminho muda, o corpo muda, o espírito muda, a vida muda. Porque quem levanta o olhar, levanta também o destino. Você sente a presença que te vigia, que te protege, que te orienta. A presença que não dorme, que não falha, que não se afasta. Nada passa despercebido ao Deus que te guarda. Algo está se abrindo. Uma luz que não é deste mundo. É como se uma chama suave acendesse dentro do seu peito, iluminando tudo aquilo que antes parecia confuso. Essa luz revela a direção, revela propósito, revela caminhos que você não via, porque ainda estava muito ferido, muito cansado, muito no chão. Agora não mais. Agora você é levantado. Agora a luz interna toma forma. Agora o espírito sobe.
para o lugar onde o medo não alcança. Código zero NES em processo. Elevação ativa. A luz está acesa. Você começa a ver o que sempre esteve diante de você. As oportunidades, as portas, os sinais, a provisão. O novo ciclo não está chegando, ele já começou. A antiga versão de você fica para trás como um casulo que cumpriu seu propósito. A nova versão se ergue, mais clara, mais firme, mais consciente, mais iluminada. Deus acende dentro de você a luz que abrirá todos os próximos capítulos. Fica, recebe. A luz está completando o processo. O portal foi concluído. Os 10 códigos já estão ativos em você. O que estava bloqueado será liberado. O que estava fechado será aberto. O que estava apagado agora acendeu. Você não é mais quem entrou no início. Algo renasceu, algo despertou, algo se iluminou. Este é o fim da sequência, mas o início do seu novo destino.